Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Nath. Eu vou fazer o exercício 18 da página 219, do livro 1. A imagem tá um pouquinho melhor. Ele fala que tem uma amostra gasosa de H2SS2, reagiu com excesso de O2, formando uma mistura gasosa contendo água, dióxido de carbono e uma certa quantidade de dióxido de enxofre. E ele quer saber a massa de SO2 formada na reação, certo? Porque aí ele me dá o valor da massa de água formada e da massa de CO2 formada, certo? Porém, aí pode-se pensar que essa reação que vai... não devia ter escrito a parte em verde e ter escrito só depois, mas tudo bem, gente. Você poderia ter pensado, sim, que essa aqui seria uma reação global, o que está correto, que formaria água, CO2 e SO2, e essa seria a proporção. Porém, aí ele me fala o seguinte, né, que formou isso aqui de água e 9,24 de CO2. Só que o ponto da questão é que se eu falar que formou isso aqui de água e isso aqui de CO2, vocês iam ver que isso aqui não necessariamente está na proporção de 1 mol para 1 mol. Por quê? Porque, na verdade, por isso que eu fiz um risco e falei não. Porque, na verdade, o que acontece é que o disulfeto, ele reage com o O2, forma água e SO2, e o CS2 reage com o O2, formando CO2 e SO2. Então, parte do SO2 vem daqui e parte do SO2 vem daqui. Então, vocês concordam que vai depender da quantidade que eu coloco desse cara aqui e desse cara aqui? Então, por exemplo, eu posso colocar muito desse e pouco desse. Só que, de certa forma, vai ter uma quantidade relativamente grande de SO2 por eu ter colocado muito disso. Porém, a quantidade de água que só é formada pela reação desse cara com o O2 vai ser baixa, entendeu? Então, pensando assim, se eu colocar pouco disso e muito disso, vai formar pouca água e muito CO2. Então, imagina, eu formei um mol desse daqui e vou formar 10 mol desse daqui. Só que como são produtos, eu não posso pensar na ideia de limitante e em excesso. Então, por isso que você tem que dividir em 2 para você poder fazer as contas separadamente. Porque essas duas coisas aqui, elas não estão interligadas. Elas não estão diretamente relacionadas. Eu acho que deu para entender, né? E também que o SO2 parte vem dessa reação e parte vem dessa. Por isso que eu preciso... Opa, ficou um pouco torto. Por isso que eu preciso separá-las, ok? Bom, espero que tenha dado para entender, que acho que essa é a parte mais importante da resolução. E aí agora a gente pode fazer as contas separadamente. Você pega aqui e coloca 2,16 gramas, forma X, e aí aqui 9,24 gramas vai formar Y, tudo bem? E aí você vai encontrar, aqui ó, de cabeça você sabe que X é 7,69 gramas e Y é 26,92 gramas. Somando-se os dois valores, eu vou ter a massa total de SO2 formado. Vocês concordam comigo? Bom, sim, né? Então, vai formar 34,61 gramas de SO2, ok? Essa aqui é a resposta final. E talvez você possa encontrar alguma discrepância, algum tipo de valor diferente, porque no exercício ele dá 64,01 e 128, e aí aqui, como a massa molar é 64 gramas, aqui ia ser 2 vezes 64,1, porque aqui, se eu considerasse aqui 64,1, e esse valor aqui é considerando 64,1 na verdade, eu só coloquei aqui porque, por conta da falta de espaço, tá bom?
Bom, é isso. Espero que tenha dado pra entender. E é isso, gente. Bons estudos pra todo mundo e até a próxima.